Estamos gravando 31 lições para a vida com base em Provérbios. E hoje nós estamos na lição de número 16, que nos fala: o orgulho precede a ruína. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Você já viu em algumas situações que alguém parece estar no topo do mundo e de repente tudo desmorona? Você já passou por alguma situação em que você estava no topo e de repente caiu e foi decaindo? Vamos falar hoje sobre a questão fundamental que pode afetar profundamente as nossas vidas: o orgulho e a sua queda. Nessa lição de número 16, nós vamos nos basear em Provérbios, capítulo 16, e nós vamos meditar especificamente no capítulo 18, que nos fala que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho, a soberba, a altivez, a prepotência, a arrogância, o ar de superioridade por algum talento, qualidade, habilidade, dinheiro, fama, poder, são sentimentos que parecem poderosos na primeira vista. A pessoa pode se sentir muito bem e confiante no momento em que conta suas vantagens sobre os outros, até o momento em que as pessoas começam a ignorá-la, começam a não querer a sua amizade, começam a evitar até conviver com ela por se sentirem menosprezadas e desvalorizadas. Por mais que você se destaque com as suas habilidades e receba muitos elogios pelo seu sucesso, lembre-se que o verdadeiro valor está em fazer o que você faz com amor e benefício do próximo. Quando você honra e você aprecia o que os outros sentem por você com humildade e gratidão, você conquista o respeito das pessoas. Você fortalece os laços de amizade com as pessoas. A verdadeira grandeza está na sua capacidade de servir aos outros com generosidade e com humildade. É isso que verdadeiramente ganha o respeito e a admiração das pessoas por você e das pessoas que estão à sua volta. Vamos pensar aqui em alguns exemplos que levaram algumas pessoas à ruína, à desgraça em razão do seu orgulho. No livro de Daniel, no capítulo 4, nós vemos a história de Nabucodonosor. Ele era rei da Babilônia e se tornou um animal durante 7 anos, morando nas ruas, sem cortar os cabelos, sem ser entendido pelos seus súditos, porque Deus permitiu que ele caísse nessa ruína para que sua arrogância fosse humilhada. Lúcifer, que é o conhecido anjo de luz, caiu dos céus por causa da sua soberba. Ele desejava que os outros o adorassem, um desejo que o afastou da presença de Deus. Deus é digno de honra, de louvor, de adoração, de exaltação, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai Celestial. Foi Ele que nos criou, inclusive a sua imagem e semelhança, e Ele nos dá o ar que respiramos, a luz do sol que nos aquece, a beleza da noite com a lua, as estrelas e até as maravilhas do universo. É por isso que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, porque a grandeza do Senhor
e o seu amor por nós são incomparáveis, muito diferente de Lúcifer, que queria adoração para si em razão do seu desejo doentio de ver satisfeitas as suas pretensões de orgulho e de soberba. Por outro lado, nós vemos que Absalão, que foi o filho do rei Davi, agiu para destruir o seu pai. Ele reuniu um exército com a finalidade de assumir o reinado de Israel no momento em que o seu pai estava um pouco mais frágil. E ele, na sua arrogância, não pensou que o general do exército de Davi, que era Joabe, seria apto para matá-lo, conforme conta o livro de 2 Samuel, no capítulo 18, nos versículos 9 a 15. Uma outra personagem da Bíblia que também caiu na sua desgraça por causa da sua soberba e do seu orgulho foi outro filho também do rei Davi, que foi Adonias. Ele se aproveitou da velhice do seu pai e tentou se autoproclamar rei. Convocou Joabe, o comandante do exército que matou Absalão, e Abiatar como sacerdote para apoiá-lo na sua pretensão de subir ao trono. Convidou-os para fazer uma festa pública, conforme o relato de 1 Reis, no capítulo 1, versículos 5 a 7, mas logo a sua pretensão foi arruinada, quando o próprio rei Davi fez uma cerimônia onde consagrou Salomão como rei, conforme conta o mesmo livro de 1 Reis, no capítulo 1, nos versículos 28 a 30. Então, essa história de Adonias nos faz lembrar da sabedoria das palavras de Jesus, quando ensinou a humildade para os seus discípulos. Ele disse, conforme o relato de Lucas, no capítulo 14, versículos 8 a 10, o seguinte: quando fores convidado para um banquete. Vamos entrar aqui no texto de Lucas, no capítulo 14, aqui no versículo 8 até o versículo 10. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, né? Ou seja, no último lugar, né? Derradeiro é o mesmo que último, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Vamos voltar ali para o texto de Provérbios 16. Voltando aqui no Provérbios 16, no versículo 8, que é o que nós estávamos comentando, nós vemos também que um outro líder político que caiu em desgraça devido à sua soberba foi Roboão. Ele era filho do rei Salomão. Ele, logo após assumir o trono com a morte de Salomão, recebeu um pedido do povo, que houvesse a redução dos pesados impostos que haviam sido estabelecidos por seu pai, porque ele ostentava grande luxo, com 700 princesas, 300 concubinas e gastos muito altos com ouro e com prata. No entanto, influenciado pela sua arrogância, Roboão decidiu seguir o conselho dos seus amigos mais jovens, ignorou o conselho dos anciãos, que disseram para aliviar a carga tributária do povo que o povo o amaria, e resolveu prometeu mais tributos, conforme o relato de 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 17.
Então a narrativa de Roboão mostra claramente os perigos da soberba e da importância de se ter sabedoria nas tomadas de decisão, especialmente quando se está em um contexto de liderança. É um lembrete sobre a necessidade de ouvirmos e considerarmos os conselhos prudentes, deixando de lado a pretensão da soberba, da arrogância, do orgulho, do ar de superioridade que muitas vezes escurece o nosso discernimento. Um líder de uma grande empresa, um CEO que fique embriagado por causa do sucesso em uma campanha de vendas ou de serviços e que passe a ignorar os conselhos dos seus colegas e que se sinta superior aos outros e não considere a estratégia dos seus colegas de trabalho, acaba levando uma empresa à falência. Uma empresa que existia há muitos anos atrás e que vendia equipamentos de tecnologia era a Nokia. Essa empresa passou a acreditar que sempre venderia os seus produtos para as pessoas. Não prestou atenção nos avanços da tecnologia e acabou ficando para trás. Essa empresa não existe mais. Então, talvez você pense agora num amigo, em alguma pessoa da sua família, ou até mesmo você já tenha caído em uma situação em que você fez algo notável e você ficou convencido da sua superioridade. E aí você passou a ignorar os seus erros e começou a não prestar mais atenção naquilo que você estava falhando. A soberba e a altivez do espírito são como venenos que vão corrompendo o nosso ser, vão minando as nossas relações e a nossa própria felicidade. O orgulho e a soberba têm esse potencial de destruir a solidão, a firmeza, a solidez de um casamento. Você pode perder o amor, a amizade, o respeito do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa e entrar em uma situação de conflito e desunião quando um ou os dois começam a manter uma postura de superioridade, se recusam a reconhecer os seus erros e a valorizar as contribuições que o outro tem trazido para o relacionamento. A confiança e o respeito mútuo começam a desmoronar, as discussões começam a ficar frequentes porque cada um busca afirmar a sua autoridade e validar a sua perspectiva. A falta de humildade impede a comunicação e a solução pacífica dos conflitos e leva de maneira gradual ao distanciamento emocional e até à ruína do casamento. Então, o orgulho e a soberba são condenados na Bíblia por vários outros provérbios. Nós vemos a condenação aqui no capítulo 11, no versículo 2, que fala: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então nós vemos que quando a soberba chega no relacionamento, vem a ofensa, vem a afronta, vem o desrespeito, vem a desconsideração. Agora, com os humildes está a sabedoria. Vemos também o texto que nós lemos hoje, no capítulo 16, no versículo 18, que é o texto que fala: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E vemos também no capítulo 21, ali no versículo 4, que olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado, dizendo claramente que o olhar altivo e o coração orgulhoso são pecado. Ainda nós temos Provérbios no capítulo 6, que nos fala que, aqui no verso 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Uma das primeiras coisas que Deus abomina entre as 6, o primeiro é exatamente olhos
altivos, ou seja, a arrogância. Retornando para o texto de Provérbios 16, no versículo 18, que é a nossa meditação de hoje, nós vemos quanto é importante cultivarmos a humildade em nossas vidas. Como o texto do versículo 16, ainda nesse capítulo 16, que é a lição de hoje, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Nós vemos que quanto mais excelente é nós adquirirmos a sabedoria de não sermos orgulhosos, arrogantes, soberbos, prepotentes ou nutrir algum ar de superioridade em relação a qualquer bem, o benefício, qualidade, habilidade ou talento que nós temos. Tudo que nós temos recebido da parte do Senhor. Mesmo quando nos esforçamos e nos empenhamos e desenvolvemos uma habilidade, isso é por graça daquilo que recebemos do Senhor. Então, nós não devemos ter essa sabedoria de entender isso e lembrar que o nosso compromisso é de amar o próximo como a nós mesmos, de não cairmos no laço que Lúcifer muitas vezes quer colocar quando quer inflar o nosso ego, colocar em nós um espírito, um sentimento de que somos maiores do que alguém, porque o verdadeiro poder está na comunhão, está no amor, está na amizade, está nas boas relações que você tem com todas as pessoas, reconhecendo o seu valor, mas também reconhecendo o valor do outro, o valor do próximo. Que nós possamos estar sempre atentos, que nós temos limitações e que também podemos aprender muitas coisas com aqueles que estão à nossa volta, tanto com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com aqueles que estão à nossa volta na comunidade, na igreja, nas nossas reuniões, nos nossos negócios, empresas, que nós possamos sempre nos manter vigilantes contra os perigos da soberba e da altivez do espírito e buscar, em vez disso, a verdadeira grandeza que vem da humildade e do amor ao próximo. Nós agradecemos a todos por acompanharem esse vídeo e por se dedicarem a refletir sobre esse importante tema. Deixem os seus comentários e compartilhem as experiências que vocês têm a respeito desse assunto. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Até a próxima.